Pronto. Beleza. Pessoas, boa tarde. Desculpem aí o meu erro. É porque eu notei que o horário tinha mudado, mas não notei que eu que tinha que ver que o da tarde estava igual, né? Pois é. Aí eu já quero começar com vocês dizendo uma notícia. é, Eu sei que é difícil para cada um de nós, né? A gente está vivendo uma rotina muito complicada, cheia de coisas para fazer, né? E é normal para todos nós, né? Vocês já devem estar sentindo que tudo isso é normal, né? Então, como isso tudo é normal, amanhã vocês sabem que é dia 19 de março, né? E infelizmente por causa disso, né, a gente não tem aulas amanhã, né? Amanhã é feriado. E aí Ah, essa não, notícia é professor, que muito triste, tristeza. cara. Eu fico muito triste com essa notícia. Muito, muito triste, Só tu. viu? Por Eu não que que sei só nem não o que tem dizer. aula na aula? Eu não Quando é sei o que dizer. redação? Não, redação não. Meditação. Muito triste isso. Muito triste. Bom, tá bom. E aí, assim, como vocês já sabem, né? Não teremos. Não teremos o hashtag sextou, mas teremos o quintou que tá com o mesmo sentimento de que se fosse uma sexta-feira, né? Eita que um Bardal falou. Vocês ouviram um Bardal falando aí? Eu ouvi. Eu ouvi, vocês ouviram? Também. Eu ouvi. Tá bom. E aí, deixa eu só preparar aqui tudo certinho, tá? Calma. Professor, Oi. aí tem a reflexão no começo e no final da aula, né? Aí, então, começa a reflexão de hoje. Reflexão de hoje. Eu vou soltar essa daqui já. Vamos lá. Reflexão do dia. Pra gente começar o momento, né? Você pode até ser Opa, feio, peraí, que mas tá se muito baixo. Calma. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto. você pode até ser feio, mas se você for humilde, educado, humorado e gentil, você vai continuar sendo feio, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Rapaz, essa aí me motivou, eu. Errado ele não tá, né, cara? Daí foi pra Errado mim, mano. ele não tá. E aí, pra gente poder começar aqui esse nosso momento, vocês deixem aí fixada essa tela que vos aparece aí, porque ela vai deixar de ficar feia a partir desse momento, para a gente poder continuar o nosso conteúdo da semana passada. E aí, minha gente, esse nosso tema, essa Horácio, nossa... tu preparou o mapa mental? Gisele, não, Gisele, eu não cheguei assim a fazer. Mas, na verdade, assim, eu fiz, mas eu não vou mostrar agora, porque eu quero continuar o que eu vou fazer com vocês hoje. Aí eu vou fazer assim, eu mando pra vocês o mapa completo depois de hoje. Que aí na quinta-feira, quando a gente voltar. Meu Deus, cara, eu tenho outra notícia triste pra você. Agora que eu lembrei, cara. Poxa vida, Oxe, eu que foi? vou até voltar pra cá. Ô, Pera. Horácio. Tem outra notícia triste. Quinta-feira. Quinta-feira é dia 25 de março. E não sei se vocês viram no calendário, mas quinta-feira também é feriado. Meu Deus, que coisa triste. Delícia. Ai, que triste, meu Deus. Mas, Tô né, chorando. faz de conta que ninguém sabe. Então, assim, por causa disso eu preferi seguir o slide. E aí, quando for no dia que a gente voltar, como vai fazer muito tempo que a gente não vai ter se encontrado, aí eu faço com vocês uma revisão com esse mapa demente, viu? E aí, mas eu não esqueci, viu? Eu comecei a fazer, mas aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, se eu fizer só isso vai ficar incompleto. Vai explicar muita coisa, mas fica incompleto porque eu não passei tudo ainda, tá? Não sei se vocês lembram, mas a gente só viu 3 lâminas, né, do slide. Professor, Diga, Dani. o som tá muito baixo. Ah, é verdade. Melhorou? Tá mais alto agora? Ah, agora ficou bom. Foi mal, cara, porque eu me emocionei aqui. Foi muita emoção. Beleza. Então, pra gente poder iniciar esse nosso momento, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui pra poder ver o que vocês veem. Pronto. Tá, a gente parou naquele conteúdo, naquela lâmina que falava sobre... Deixa eu voltar aqui pro slide mesmo, porque eu tô vendo a tela de vocês. Calma aí.
Pronto, a gente parou nesse tópico que foi falando sobre os tipos de licença, né? Não sei se vocês chegaram a ver o videozinho que eu mandei ontem, semana passada, que tá lá no Classroom de vocês. Aí eu sei que surgiu uma dúvida em relação às questões que tem no fim desse slide aqui que vocês estão vendo. Então assim, não se preocupem, aquelas questões são para quando a gente terminar o conteúdo, né? Elas só estão aí porque eu já deixei tudo preparado para quando a gente precisasse, já estivesse tudo no mesmo arquivo, tá bom? Então esse slide junto com aquele outro que está por lá também é o que a gente vai seguir até o fim. Até o fim, pronto, até o fim. Até o fim. Olha, quem foi que mandou a Emily vir pra cá? Deixa eu expulsar ela aqui, calma aí. Horácio, faz isso não. Então, beleza. Dentro desse nosso tema, dessa nossa temática de software, né? A gente já entendeu que ele se subdivide e se integra assim também com o conteúdo anterior, né? Com o conteúdo de hardware. Então, dentro dessa aplicabilidade, né? Ou desse uso do software, que nada mais é do que programas, né? A gente vai acabar vendo que o hardware, que foi aquele nó cego para a gente poder entender algumas coisas, não era isso tudo, né? Porque a gente acaba também notando que é graças aos programas e aos aplicativos que a gente coloca nesses equipamentos, nessa parte física do computador, é que ele começa a ter sentido, é que ele começa a ter um uso, a ter uma função de verdade. Porque, como eu falei para vocês, peça por peça, sem ter nenhum programa e sem ter nada que dê uma utilidade, é só equipamento, né? Então, se você tem um computador que não tem sistema operacional, que era o que a gente acabou vendo na semana passada, ele não tem uso, ele não tem aplicabilidade, vamos dizer assim. E aí, antes de eu começar a entrar nesses assuntos, pergunto-lhes, vocês têm alguma dúvida ou ficou algo assim muito louco em relação a isso daqui, né? Sobre essa, como é que eu posso dizer? Essa interação que existe, né? Até mais, Emily. Fique bem, viu? Demore mais. Ei, Horácio. Viu? Demore mais. Horácio, Oi. as minhas dúvidas do ano passado contam? Contam. Então, para a gente poder aprimorar essa coisa, que tá no outro link não tá entendendo nada, né? Desculpa. Na gravação vocês vão ouvir a voz. Mas eu vou censurar a voz dela, só para vocês não saberem. Seguindo essa parte aqui do slide. Tchau, Horácio. Eu sei que tu me ama, mas vou... Se tá? cuide. Olha, eu vou dizer pra Ângela que tu não tá na aula dela, viu? Mas a aula era da Iris. Ah, pois então, pronto. Agora que eu digo pra eles mesmo. E aí, assim, a gente vai começar a ver mais um pouquinho de coisas. E aí, talvez esse pouquinho de coisas acabe despertando um pouco mais essa intenção, esse entendimento, tá bom? Mas é só para poder reforçar o que a gente viu na aula passada. Não, depois dessa só tem as atividades, viu? Para colocar em dias, Lucas. Quando você vê o conceito de sistema operacional, você vai ver que tudo que acontece dentro da máquina... Caramba, não é esse slide, cara. Agora que eu vi que eu tô com a lâmina errada. Meu Deus. Eu vou conseguir. É esse. Quando você vê que essa questão do sistema operacional nada mais é do que essa ponte que liga peça com pessoas, né? Vamos dizer assim. Computador, máquina, com os seres que vão utilizar, né? Com nós, usuários. Você vai começar a ver isso de uma forma um pouco mais simples, né? Porque na verdade é só isso que ele faz, né? Só isso entre aspas, né? Porque é muita coisa. Oi? Não sei se alguém comentou alguma coisa, mas estamos aqui. Se precisar falar, eu A ouvo. internet tá um país de gente. A internet tá trolando, né, hoje. Não sei nem por que a minha tá aguentando, mas qualquer hora, se der algum problema aqui, foi isso, tá? Então, assim, dentro dessa imagem, você vai observar que as peças são esse núcleo, né, que ligam todas as coisas uma com a outra, fio, placa, chip, essa ruma de cacareco que a gente viu nos momentos anteriores, né, no início do período. A imagem está ruim. Deixa eu fazer de outra forma, então. Deixa eu tirar a projeção daqui e colocar ela para vocês verem, é melhor. Vamos aqui. E vamos aqui. Pronto.
Então, assim, vai ficar como se tivessem duas, viu? Mas é só porque a minha câmera tá aqui desse jeito pra me poder estar gravando. É por isso que vocês veem de jeito estranho. Mas acho que agora tá bom, né? Tá melhorzinho, né? Com o Professor? slide mesmo tá melhor, né? Sim. Professor? Oi. Tem que sair da aula porque faltou energia, viu? Tudo bem, Marcelo. Sem problemas. O importante é que vocês estão de volta. E eu compreendo esses problemas. Eu sei como é que é. Quando a gente tá nesse período. Tudo é empecilho. Mas dá certo, vai dar certo. Então, assim, pra gente poder entender um pouco mais, eu vou passar em frente, né? Vou seguir em frente. E aí, se vocês quiserem e se sentirem necessidade, eu volto e tiro essas dúvidas, tá? Então, assim, eu não tô com pressa para passar o conteúdo, tá? Por mais que eu passe, eu até comentei com vocês, né? Que são 40 lâminas, a gente só viu 3. Mas se a gente não chegar até o fim do período com esse slide completo, não se preocupe, porque o que eu quero é que, por menor que seja, né? Ou pelo mínimo que seja de coisas que eu mostre, que fique compreendido, tá bom? Então, assim, eu não vou... Sim, Pode só dizer. me diz se eu anotei certo o conceito de sistema operacional. Diga. É a interação entre usuário e computador, ou seja, o hardware, né? Isso, na verdade, ele não é a interação, porque a interação é a gente, né? É a gente que interage com a máquina. O que o sistema operacional ele é essa... É tipo o intérprete, né? É o tradutor, é ele que leva a minha linguagem para a linguagem da máquina e vice-versa. Né? Para que a gente consiga se comunicar, é o sistema operacional que faz esse filtro, né? Faz essa ponte. Tá? Pronto, eu já corrigi aqui. Tudo bem. E aí, para a gente poder seguir, mas se vocês quiserem... Tá, ainda tá baixo o áudio. Se vocês quiserem, para a gente poder seguir... Eu posso voltar, se vocês não quiserem, tá? Então vamos aqui. Vou passar em frente, tá? Quando a gente inicia um computador, assim que você liga, acontecem essas... Não só isso, né? Mas acontecem praticamente essas 5 ações, tá? Não sei se vocês já perceberam. No celular também acontece isso. Quando você desliga ele total e quando você liga ele novamente, ou liga pela primeira vez, né? Vamos dizer assim. Ele demora um pouquinho, né, para chegar na tela de desbloqueio e você colocar a senha e poder assim, então, utilizar o celular. Não tem essa demora, né? Quando você realmente desliga, ele demora um pouco. No computador também é a mesma coisa. Quando você reinicia ou quando você liga ele de novo, ou quando você liga, né, vamos dizer assim, o computador, ele demora um pouco para iniciar. Por quê? Porque ele faz esse processo aí, ó. Ele faz essa escadinha de ações. A primeira coisa é que quando você liga, né, a máquina, vamos dizer assim, ele faz um autoteste, que muita gente chama pelo termo POST, né, que é um autoteste de inicialização. O que é que isso quer dizer, né? O que é que isso faz? Ele é um processo em que a máquina vai verificar se todas as peças que estão conectadas à placa-mãe estão sendo reconhecidas. Ele vai ver se a memória está funcionando, ele vai ver se o HD está funcionando, ele vai ver se a placa de internet está tendo conexão, ele vai ver um monte de coisa para aí sim seguir para um próximo passo. Então, toda vida que você liga o computador, ele demora um pouquinho por causa que ele faz isso. Né? Ele faz essa análise, que é o que a gente chama de autoteste. Ele vai testar todas as peças e ver se elas estão dando resposta, se elas estão funcionando. Um exemplo muito simples. Se você utilizar um computador de mesa, né, esses computadores comuns, e desligar o teclado dele, se você tirar o teclado, desconectar o teclado do computador, quando você ligar o computador, ele vai dizer que não tem um teclado conectado. Então é esse tipo de coisa que acontece, tá? Tudo bem, Vivian? Essa parte do autoteste, ela é fundamental para dizer... Tudo bem, Ellen? Acho que o Marcelo também até comentou esse mesmo problema, mas tudo bem. O importante é que vocês estão aqui e qualquer coisa, a aula vai... Deixa eu ver se está mesmo, né? Vai estar sendo gravada, sim, está sendo gravada. E eu disponibilizo para vocês no fim da tarde o link para vocês poderem reassistir ou assistir Professor? do início. Oi. Então o autoteste é tipo uma segurança que faz no computador todinho, é? Isso. Pra ver se tá tudo funcionando, ok? Exatamente, é um autoteste. E aí quando ele não liga, quando fica só aquela tela preta, é porque alguma coisa não passou no autoteste. Tem alguma coisa que não está sendo reconhecida. Ou pode ser poeira, pode ser
pode ter molhado, ou então pode ter danificado alguma peça, né? Vixe, ainda tá muito baixo. Pior que eu tô com medo de aumentar. Tô com medo de aumentar demais e ficar Pra mim tipo não Luan tá Gameplays. baixo, não. Dá só uma olhadinha se não tá muito baixo, Heroides. Heroides, é? Heroides. Eu tô ceguinho, cara. Pra mim tá baixo, professor. Não sei É? se é no meu celular. Vê só se o volume tá legal. Se não tiver, eu aumento aqui. Eu aumento. Se quiser, eu aumento. E aí a gente pode. Que foi? Pra Estourou. mim tá normal o Tá. áudio. Mas vejam aí, qualquer coisa, estamos aqui. Diga, Pra mim Carmen. também. Professor, você pode falar de novo sobre o autoteste, por Falo favor? sim. Falo sim. Então, essa parte do autoteste, ele é uma análise que não é o processador que faz. Porque quando o autoteste acontece, ele também vai ver se o processador está funcionando. Então, o autoteste, ele é um... Como é que eu posso dizer para vocês, cara? Ele é tipo um sistema operacional que existe dentro da placa-mãe. Tá? Que assim que você liga a máquina, ele já inicializa isso. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de um dia ver uma placa, né, de computador, como é que ela é, ou até mesmo um notebook por dentro, mas se você observar bem, dentro dessa placa, né, ou melhor, conectado a essa placa, existe uma bateria. Tipo aquelas baterias de relógio antigo, né, aqueles relógios de pulso. Uma bateria de relógio. Uma bateria. E aí essa bateria, ela serve para armazenar essas informações de todas as peças que você conecta na placa-mãe. Porque mesmo quando você desliga o computador, essa bateria ela fica funcionando para que essas informações não sejam perdidas, vamos dizer assim, né? Para que isso? Para que quando você inicia o computador a segunda vez ou a terceira vez, ele já demore menos fazendo esse autoteste, porque ele já vai saber que peças existem e aí ele não vai fazer essa análise de novo assim do zero. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu vou explicar com mais calma já quando eu terminar de chegar na BIOS. Então, o autoteste é esse processo de análise se todas as peças estão lá, tá bom? Então, ele faz essa sequência de testes. Ele vai ver se o teclado está respondendo, se o mouse está por lá, se a tela está dando vídeo, se as memórias estão no ponto para poder começar a armazenar tudo que vai ser feito a partir daquele momento. E aí, depois desse autoteste, é que vem a tela de boot. E o que é o boot? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Mas o boot é aquele momento, por exemplo, no celular, em que começa a carregar o logo da operadora ou da marca do celular. Quando você vai, por exemplo, ligou o Moto G. Quando você liga, aparece aquele nome. Hello Moto, Motorola e tal, aquela ruma de coisa e tal, aquele negócio colorido. Isso ali é a tela de boot. Ele está inicializando tudo. Quando é no computador, ele começa a carregar o logotipo da placa-mãe, ou a marca do notebook, ou o sistema operacional. Começa a carregar também. Então essa tela de boot é esse momento que ele começa... Ele já fez o teste, viu que as peças estão lá, e agora ele vai ver se elas estão ligando. Boot também é a marca de tênis. Ou é Boots? Não sei. E aí essa inicialização dos componentes vão fazer com que o sistema operacional entre em ação, tá? Não, aí é bot. É outra coisa. Boot é uma coisa e bot é outra. Viu? Bot com um O, que é isso. Então, dentro dessa análise, você vai ver que são dois testes, né? Um para ver se as peças estão lá e outro para que elas comecem a funcionar. Então, ele faz um autoteste precedido de um boot. E isso tudo, pessoas, quem faz é a placa-mãe sozinha, tá? Aí depois que a placa-mãe reconhece todas as peças, por isso que tem essa ligação, né? Vocês estão vendo que bem no centro tá a siglazinha SO, que é o sistema operacional, que é aquela coisa que a gente começou a ver semana passada. Então, quando as peças estão ativadas e começam a funcionar, o sistema operacional, por exemplo, o Windows, o Android, começa a iniciar. Aí é que vem aquela telazinha com o login para você colocar a sua senha, ou aquele momento em que você espera a tela inicial carregar, colocando todos os atalhos, mostrando os aplicativos, né, na tela. Acho que vocês devem estar entendendo. Então esse momento aí em que o celular fica assim, preparando os aplicativos, quando você desliga ele não aparece uma barrazinha de carregamento, né, esse tipo de coisa.
Isso daí é o carregamento do sistema operacional acontecendo depois do boot, né? Então aquele momento de tela preta até o momento em que ele mostra o logotipo da marca ou da operadora ou do sistema operacional, aconteceu antes o autoteste e o boot, tá? E aí quando ele começa a inicializar o sistema operacional é quando começa a aparecer o logo do sistema, do Windows, do Android, do iOS, do Linux. E aí enquanto ele está fazendo isso, ele vai lá na BIOS, que é uma outra peça, que é um exemplo de memória não volátil, né? Que é uma memória que não se apaga, que é uma memória que ela armazena tudo que é importante e necessário para o computador funcionar. Ou seja, o que é que ele faz? Só para resumir, tá? O autoteste, ele vai ver se as peças estão lá. O boot inicia essas peças que estão lá, né, que ele reconheceu. Ele faz um scan, né? Ele vê quais são as peças que estão lá. Tem mouse, tem teclado, tem memória, tem HD, tem internet. Aí o boot inicia essas coisas. Aí ele começa o sistema operacional. Quando o sistema operacional inicia, ele inicia junto com a BIOS. Aí o que é que a BIOS faz? Ele faz uma comparação. Ele vai ver, poxa vida, as peças que estão ligando hoje não são as mesmas que estavam ligadas ontem. Alguma coisa está diferente. Ele mudou a conexão USB do teclado. O mouse está ligado em outra porta. Ele esqueceu de conectar o cabo de internet. Hoje está sem o fone de ouvido. É esse tipo de coisa que a BIOS faz. Ele faz essa comparação de coisas que já foram executadas antes. Professor, isso é a primeira vez? Se eu estou ligando o computador agora, acabei de comprar, acabei de formatar. Então, nesse momento, em vez de ele inicializar essa comparação, ele começa a inicializar uma escrita. Ele começa a gravar as coisas que estão sendo iniciadas. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu vou tentar repetir só para ficar mais incisivo. O autoteste vê quais são as peças. O boot inicia essas peças. E aí ele começa a rodar no HD o sistema operacional. E aí o sistema operacional, que é o programa que vai inicializar a máquina, vai na BIOS e diz assim: olha, se essas peças que chegaram para mim são as mesmas que você já sabe que funcionam. Porque como é? Como a Anderson, deixa eu ver aqui. Professor, quando a gente desliga o celular e vai ligar novamente, por que trava tanto? Pelo menos assim, Anderson. Ele trava só no começo ou ele demora um bom tempo travado? Ou melhor, travando? No começo, professor. É porque no começo ele está fazendo essa inicialização. Ele ainda está comparando as coisas que tinham na BIOS, né? Então ele vai ver se a tela ainda está funcionando, se as memórias estão ok, se o processador está legal, se o armazenamento dele está do jeito que é para ser. Então sempre que você liga, né, desliga e liga de novo, ele demora realmente um tempo para começar a entrar em ação. Pode ser o celular que for. O primeiro minuto sempre vai ser muito lento, né? Ele sempre vai estar travando, porque ele ainda está começando a carregar. E se você tem muito aplicativo instalado, é que demora mesmo. Diga Marcelo, e depois a Carla. Aqui em casa, a gente reinicia ele, aí quando eu ligo de novo, ele começa assim, ó. Gerenciando todos os aplicativos, aí começa bateria, sistema, tudo mais. Isso acontece, é? Isso, exatamente. Quando ele faz esse gerenciamento aí de coisas, né? Vai ver a bateria, vai ver o sistema, vai analisar todos os aplicativos, né? Ele faz isso mesmo. É exatamente isso que acontece. Eu acho que a Carmen tinha levantado a mão. Se quiser, pode falar. Professor, Sim. é que eu queria que você repetisse a BIOS só para me anotar, Pronto. se você puder. Repito, sim. A BIOS, ela faz uma comparação. Eita, que o OK Google aqui do nada abriu. A BIOS, ela faz uma comparação se essas peças que vieram do autoteste e do boot são as mesmas que estavam funcionando ontem, por exemplo. Tá? Então é uma lista que ele compara. Ele faz assim, ele faz o check, né? O teclado tinha ontem, check. O mouse também, check. Tinha tela? Tinha, então tá aqui. Então ele vai só comparar, né? É um banco de dados que vai analisar se as coisas que estão inicializando hoje nesse computador, nesse celular, são as mesmas que estavam antes de quando ele foi desligado. Tá? Então, toda peça que você conecta, toda coisa que você coloca a mais nesse computador, sendo de hardware, vai para a BIOS, né? Ficam essas informações lá. Que é para quando você for inicializar o computador de novo, ele não demorar tanto procurando entender a função daquela peça. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas, por exemplo, quando você instala uma impressora, ela demora um pouco para começar a funcionar, porque você tem que esperar ela instalar o drive,
configurar, fazer essa maracutaia toda. Mas depois que ela já está instalada e já está funcionando, é só imprimir. E a mesma coisa quando você coloca um pendrive que nunca foi utilizado. Quando você coloca ele no computador pela primeira vez, ele demora um pouquinho para reconhecer. Mas depois dessa primeira vez, sempre que você conectar, independente da porta USB, ele vai reconhecer de uma forma mais rápida. É porque ele faz essa análise e guarda essas informações no computador para quando for em um momento posterior, que você for reutilizar aquela peça ou aquele equipamento, ele não demore mais para abrir. Acontece a mesma coisa quando você vai acessar um site. Quando você abre um aplicativo ou um site, como eu estou falando, pela primeira vez, ele demora um pouco carregando as imagens, carregando a tela, fazendo uma demora toda. Mas depois, da segunda e da terceira vez, ele já abre mais rápido. Não sei se vocês estão conseguindo entender ou se já vivenciaram isso. Mas é esse o exemplo. Então a BIOS ela faz isso. Ela guarda essas informações de peça para quando você for ligar o computador de novo, ele demorar menos inicializando, porque ele já vê assim, não, isso aqui tudo que está ligando eu já sei o que é que cada coisa faz. Então pode seguir em frente, pode começar. E aí depois que a BIOS faz esse check em todas as peças, é que o computador inicia. Pode dizer. Então a BIOS é tipo, eu tenho um computador que está sem teclado. Então a BIOS vai dizer que ele está sem teclado, né? Isso, ele vai dizer assim, poxa vida, o teclado que tinha antes não está funcionando mais. Ou não está conectado, ou eu não estou encontrando. É ela que diz, né? Isso, exatamente. É ele que dá esse retorno. Então, quando você inicializa o computador, e, por exemplo, o que acontece muito com o notebook, ele fica só naquela tela preta travada. Não dá sinal de nada. Cadê a Eduarda para poder dizer como é que é? Então, quando você liga o notebook, ele não dá sinal, alguma coisa ele não reconheceu. E aí talvez essa coisa que ele não reconheceu fosse uma coisa muito importante para o computador iniciar. Então, para que o computador não comece ou não ligue com essa falta desse negócio tão importante, ele prefere ficar travado para não dar problemas maiores. Então, o que acontece muito com o notebook? Quando ele desliga a tela, né? Ou melhor, quando ele não liga a tela, ficou todo preto. Você vê que ele ligou, você sente que ele começou a girar lá, tem alguma coisa lá mexendo e tal, mas ele não dá sinal de nada, fica só a tela preta. Mas só que você vê que a tela está preta, mas ela está ligada, porque você consegue entender que a tela ligou. Né? Você vê a luzinha da tela ligada, mas não tem imagem. E aí o que é que isso pode ser? Pode ser um problema disso que eu estou falando para vocês. Algo que antes funcionava e que a BIOS não reconheceu funcionando hoje ou nesse exato momento. E aí por isso ele disse assim, não vou começar não, porque pode dar ruim. Vai que eu começo aqui e sobra para mim depois. Né? Então se for um problema maior, é eu que vou ser taxado aqui como o culpado. Vão me cancelar. E aí para isso... você tem que analisar. Na maioria das vezes, o próprio autoteste diz o que é o problema. Às vezes ele diz, é um teclado que não está conectado, é um problema na leitura do HD, o sistema operacional foi encerrado de forma errada e aí perdeu-se algumas informações. Tudo isso, para quem já tem uma noção, consegue saber pelo autoteste. Mas quando nem isso acontece, quando é só tela preta, aí alguma coisa não está inicializando nem a placa-mãe. E aí pode ser o quê? Pode ser memória, pode ser o processador que está com algum problema. Mas geralmente, né, como é o assunto que eu acabei conversando com vocês, quando é notebook, na maioria das vezes é alguma poeirinha na conexão da memória RAM com... Ai meu Deus, o que é isso aqui? É alguma coisa na memória RAM com a conexão da placa-mãe. Então, às vezes, você só tirando a memória do lugar e limpando e colocando de novo, ele já vai funcionar. Que foi exatamente o que aconteceu com o notebook da Eduarda, que eu estava começando a dar o exemplo. Né? Ele não funcionava de jeito nenhum, não estava ligando de jeito maneira. Ligava, mas do dia para o outro não ligou mais. E aí, ele disse assim, vixe, isso é cara de ser memória. Eu tenho que abrir, tirar a memória do lugar. Testei e vi que as memórias estavam funcionando, então era só um mau contato. Não era nem sujo, era só que ela tinha saído um pouquinho do lugar. E aí deu certo. Né? Então... é ver com o passar do tempo. Mas quando a gente for começar a analisar essa coisa de soluções, né, que a gente vai começar a ter essa análise depois, que é o próximo conteúdo, né, antes de eu entrar na parte de sistemas da Suite Office, a gente vai ver como é que faz essa manutenção preventiva, vamos dizer assim, como é que a gente faz para consertar algum problema ou entender algum problema. Eu explico com mais calma, tá? Aí voltando, deixa eu só ver aqui o que foi que o Daniel colocou. Autoteste é uma verificação se todo mundo, se todas as peças funcionam. A BIOS compara e fala para o computador que tinha conectado nele e fala o que tem agora. Para depois vocês... Isso, é exatamente isso. O autoteste ele vê o que tem lá conectado agora e a BIOS faz a comparação. Deixa eu ver se o que tem agora é o que tinha ontem, era o que tinha antes. É exatamente isso. Tá?
E aí depois que a BIOS faz o check em todas essas coisas, aí é que começa o sistema operacional a funcionar. Aí é que aparece aquela tela do Windows, aí é que aparece aquela tela do Android, aí é que ele pede para você colocar a senha, para você colocar a biometria e ele ligar. É mais ou menos isso, Elinara. Não sei se eu consegui resumir bem, mas é isso. O autoteste vê todas as peças que estão conectadas, o sistema operacional junto com a BIOS veem se essas peças são as mesmas que estavam conectadas ou funcionando antes dele desligar. E aí, se tudo estiver batendo, né, ele vai para o sistema operacional. Aí ele começa a reiniciar. O autoteste, ele é... Como é que vocês estão colocando aqui? Deixa eu só ver aqui as perguntas que eu tô confuso. É muita pergunta, mas... Então, são semelhantes, só que a BIOS... Isso. Na verdade, Joyce, o que a BIOS faz, ela não é mais detalhada. Ela só faz conferir, é como se fosse isso. A BIOS, ela guarda tudo que você conecta. Toda peça que você conectar no computador, todo pendrive, se você comprou um pendrive há 3 anos atrás, e se você nunca mudou nada nesse computador, ele ainda vai continuar tendo essas informações desse pendrive de 3 anos atrás. Porque quando você conectar ele de novo, ele vai saber, olha, aquele pendrive lá de 3 anos atrás. Aí ele já sabe. É tipo para isso. E aí, Elinara, para tentar explicar um pouco mais. O autoteste é essa análise que ele faz para saber se todas as peças... Ou melhor, para reconhecer que peças são aquelas. É isso. E o boot, ele inicializa todas essas peças que o autoteste reconheceu. Que peças podem ser? Ele pode reconhecer o teclado, a impressora, o mouse, o fone de ouvido, o microfone, a memória, o HD, a tela. Ele vai fazer essa análise completa. Ele vai dizer assim, olha, tem essa ruma de coisa aqui para ligar. Aí ele diz assim, boot, vai, te vira, liga. Aí o boot vai ligar todas essas peças. Se tudo ligar, o sistema operacional vai começar a rodar junto com a BIOS e vai analisar se todas estas coisas, né, todas essas peças estão funcionando. É uma novela muito grande. É essa explicação muito mirabolante para explicar uma coisa que acontece em questão de minutos ou até mesmo em segundos, né? O tempo que você demora para ligar um celular ou um computador, dependendo de qual marca ou de que peças ele tem, isso acontece de uma forma quase que instantânea, né? Ou não, né? Porque depende disso, como eu estou falando para vocês, dependem das peças. Se forem peças rápidas, um processador muito bom, se for um SSD, né, que ele guarda e lê essas informações de uma forma muito rápida, ele vai demorar pouquíssimo tempo para reiniciar. Se for um computador convencional, ele demora muito, né? Ele demora mais do que o que é o que a gente acaba vendo mais, né? Ele demora questão de 1 minuto ou 2 para poder iniciar e começar a funcionar de verdade. Não sei se vocês estão conseguindo entender agora, mas é isso que acontece no momento em que você liga o computador. Sim. Como é que funciona aquela frase ali que está embaixo do sistema operacional? Carregamento do sistema operacional no disco rígido para a memória. Tipo, ele está no disco rígido, ele vai para a memória? Isso, exatamente. Só para detalhar, foi o Moisés, né? Ele perguntou, pediu para me explicar essa coisa que está descrita embaixo do nome SO, né? Que o que é que ele faz, esse momento, né? É o momento em que existe uma inicialização, um loading, né? Vamos dizer assim, é a tradução, né? O carregamento do sistema operacional, ele começa a funcionar, só que esse sistema operacional, ele está guardado em algum lugar, né? Ele ficou salvo em algum canto. E esse canto que ele guarda, né? O que ele ficou guardado é o HD, que eu não sei se vocês lembram, né? Mas tudo que a gente faz e fica salvo no computador e permanece lá salvo quando você inicializa ele de novo, fica no HD. Então, o sistema operacional, que é o Android, que é o Windows, que é o iOS, ele fica salvo no HD. Então, a primeira coisa que o autoteste faz é procurar a memória RAM e o HD. E aí, se as outras coisas não estiverem sendo... não são prioridades, mas se elas não estiverem sendo reconhecidas, dependendo de que peça é, ele diz assim, foda-se, vou começar porque o principal está funcionando, que é o HD e a memória. Então, ele faz esse boot. E aí o que é que o sistema operacional vai fazer, né? Na verdade não é o sistema, né? O boot faz, ele inicializa no HD o sistema operacional e diz assim, ei, sistema operacional, vamos ligar aí, hein? Tu que tá no HD, sai pra cá. E aí nesse momento que ele vem do HD, ele vai para aquela memória que armazena tudo que a gente tá vendo, que é a memória RAM.
certo? Que é aquela memória que armazena as coisas que a gente vê na tela. Vocês lembram, né? A mesa, os livros, a mochila, esse exemplo aí, tá? Então eu tiro da mochila o sistema operacional, coloco na mesa e aí ela começa a aparecer para mim na tela. Que aí eu tiro do HD esse sistema operacional e jogo ele na memória RAM, que é ela que exibe ou armazena, né, vamos dizer assim, as coisas que eu estou vendo na tela. Então tudo que você está vendo agora nessa sua tela aí do celular ou do computador tá na memória RAM. Então é nesse momento que o sistema operacional sai do HD, é isso que eu estou querendo dizer nessa descrição. Ele sai do HD e vai para a memória RAM para a gente começar a enxergar aquela tela de carregamento, onde aparece o logo da marca, o logo da operadora, o logo do sistema operacional, depende de como é que funciona aí o computador de cada um de vocês, mas é mais ou menos isso que acontece de uma forma geral, tá? Ok, aqui algum problema ainda em relação a esses 5 pontos? E é como eu disse, isso daí Professor, pode dizer. O que é se inicia o sistema operacional? Pronto. Não. Isso. Então, esse processo aqui todinho, essa cadeia de ações, ela acontece quando você liga o computador e aí até ele sair daquela tela preta e vir para o momento em que você consegue usar, acontecem essas coisas aí. E esse inicia o sistema operacional é depois que a BIOS, né? Depois que a BIOS, deixa eu trazer aqui só para poder dar o zoom. Pronto. Esse momento aqui do inicia o sistema operacional é quando a BIOS fez o check em todas as peças e disse assim, olha, tá tudo funcionando, tá tudo ok, tá tudo valendo, arrocha. Aí nesse momento que ele diz assim, tá com o pau de Gouveia, ele começa a tocar o sistema operacional. Então ele começa a aparecer aquela tela para você colocar a senha e usar os programas e os aplicativos que estão lá. É isso que acontece, tá? Esse inicia o sistema operacional é isso. Ele começa a deixar tudo funcionando. Que nem você vê agora, né? É aquela tela, é aquele momento em que você coloca a senha. Vamos pensar assim, tá? Já está tudo pronto para ser usado. Isso, ele já assim, ó, pronto. Tá valendo. Pode ir. Certo? E aí tem essa outra definição aqui, que é sobre sistemas operacionais, mas eu não vou ler e nem vou falar, porque eu já falei muito. Então só tá no slide para quando vocês forem ter ou quando precisarem de algo para pescar e responder na prova. Tá aí. Dica, Carmen. Professor, a Camille estava perguntando no chat se existe computador sem BIOS. Camille, não existe. Não existe computador sem BIOS, porque nem celular, nem esses reloginhos assim, essas pulseirinhas que são inteligentes, tudo tem BIOS. Funciona de uma forma diferente, tem uma estrutura diferente, né? Nem funciona diferente, né? Mas assim, são feitos com materiais ou com estruturas diferentes, mas tem a mesma função, que é comparar se as coisas que estão ligando agora eram as mesmas que deveriam estar ligadas desde antes ou desde sempre. E aí só para exemplificar de novo, quando eu falei para vocês, professor, e quando é a primeira vez que liga? Então, em vez de ele começar a comparar, ele começa a escrever. Diz assim, olha, tudo isso daqui que está ligando agora é o que quando for amanhã, quando eu precisar ligar de novo, que seja conferido com isso. Então, ele começa a escrever essas informações. Isso quando é a primeira vez. Mas sempre que você compra qualquer equipamento que seja de computador ou assim inteligente, vamos dizer assim, ele sempre foi ligado antes, né? Porque pelo menos pelo que eu sei, eles não vão vender uma coisa que ele nem sabe se está ligando, tá? Então sempre que ele liga, ele já faz essa primeira análise, ou melhor, essa escrita. E aí na segunda vez, que é a vez que é a nossa, né? Que é quando a gente compra o equipamento e vai ligar ele, que pra gente é a primeira, mas na verdade é a segunda, ele vai começar a comparar essas coisas. Por isso que demora tanto, quando é a primeira vez que a gente liga, tá? E aí não vou explicar sobre isso, mas a finalidade do sistema operacional é essa, que é fornecer um ambiente em que o usuário possa usar os programas, tá? Resumindo todas essas besteiras e toda essa baboseira do que eu falei, o sistema operacional faz isso. Ele filtra as ações entre usuário e hardware e faz com que todas essas coisas possam ser utilizadas, executadas e inicializadas, que tenha uma função tudo aquilo que está instalado no computador, tá bom? Professor, então tipo, essas 5 peças, o autoteste, o boot, o SO, a BIOS e a inicialização do SO, são as responsáveis por ligar o computador? Na verdade não são as responsáveis, é o que acontece quando você está ligando.
Então, assim, essa reação em cadeia aqui, né, que eu coloquei aqui antes, é o que acontece quando você está ligando. E aí, como eu falei, dependendo do computador, dependendo do celular, isso aí é tão rápido que você nem vê. Mas sempre que você liga, Qual peça que liga? acontece isso. Qual peça que liga? Por favor. Ele liga a placa-mãe. Você liga lá o botãozinho de energia, aí naquele momento ele inicia a placa-mãe, e aí na placa-mãe tem uma memória que a gente chama... Não é nem memória, né, cara? É um chip, que é o chipset. Que aí é uma coisa que eu não queria explicar pra vocês, porque é muito assim... muito fora da nossa realidade da aplicabilidade do conteúdo. Mas o chipset ele é tipo um HD que guardam essas informações de peças. Mas aí eu não quero nem que vocês ouçam isso que eu estou falando, porque eu não vou cobrar em prova nem nada, mas só para poder explicar. Mas é isso que liga, ele liga esse chipset, que é tipo um HDzinho que tem na placa-mãe. Aí se isso um dia queimar, cara, aí chablau. Que é o que às vezes acontece muito. Diz assim, queimou a placa, ó, cara. Poxa vida, o problema do teu celular foi a placa que queimou. Não, o problema da TV foi a placa que queimou. O problema do teu computador foi a placa-mãe que queimou. Liga mais. Aí a maioria das vezes o que queimou foi esse negocinho, né? Foi o chipset. Porque quando é fusível, capacitor, essas coisas que tem a ver com energia, tudo dá pra substituir. Mas quando é o chipset não dá. Não dá. Mas isso eu não vou, né? Como eu falei, nem quero que vocês se prendam nisso que eu acabei de falar. Mas é só pra vocês saberem, né? E aí... Desculpa, viu, por não ter visto. Eu tava com o slide bem em cima da tua pergunta, Elinara, foi mal. É porque eu tô aqui com as duas telas, aí eu tô vendo aqui o slide, ele ficou bem em cima da tua pergunta. Eu só vi agora porque subiu. Dentro desse autoteste, vocês vão ver que o que acontece até a BIOS é praticamente a mesma coisa. Ele só faz ligar as peças e ver se elas estão funcionando. Em resumo, é isso. E aí, se estiver funcionando, o Windows inicia, o Android começa a funcionar, o seu iPhone liga, e aí você começa a usar os aplicativos. E aí esse usar os aplicativos passam pela tradução, né? Pela interpretação do sistema operacional. Porque é ele, como eu falei para vocês na última aula, que traduz, é ele que é o dicionário para explicar que quando eu escrevo A, S, D, F, A, B, C, D, E, F, G no teclado, é para aparecer letras na tela. Quando eu movimentar o mouse para a esquerda e para a direita aqui com essa peçazinha física, é para ele saber que é para mexer essa setinha que está lá dentro da tela. Então é o sistema operacional que traduz essas ações que eu faço para que a máquina entenda, e a mesma coisa acontece quando eu estou ouvindo uma música, vendo um vídeo que está lá dentro do computador, e ele traduz de uma forma para que eu consiga ouvir, ver, tá bom? É isso. Sentir, né? Que pode ser uma impressão, não sei, vai lá. Fora o choque, né? Porque choque não tem nada a ver. Então essa é a finalidade do sistema operacional, professor? Isso. Essa é a finalidade do sistema operacional. É exatamente essa. Se resume a isso, tá? Quando tiver lá na prova de vocês, a perguntazinha aberta, diga assim, qual a finalidade do sistema operacional? Vocês vão dizer isso que eu acabei de falar. Quem não ouviu, lascou-se. E aí, pra gente poder seguir, deixa eu ver só o que foi que a Gisele perguntou. Porque às vezes a gente tem que... Pronto. Gisele, isso daí que tu tá me perguntando, é aquele negócio de ligar e apertar o volume menos, né? É quando você precisa... É tipo... É que nem no computador, você tem que formatar o computador. Formatar o celular. É restaurar uma configuração. Quando você faz isso, não é porque você está querendo voltar para como se fosse as configurações de fábrica, né? Tipo assim, eu vou vender esse celular, eu vou dar ele para outra pessoa, tem que apagar tudo que é meu que está lá. Não sei se vocês já fizeram isso, ou já pedindo para alguém fazer, né? Então é esse momento que você usa essa combinação de ligar e o volume. Dependendo da marca, tem vezes que é o volume menos, tem uns que é o volume mais, tem um que é os dois e o home, tem um que é ele, o home e o menos. Essa putaria toda aí. É para você entrar... é bom até eu colocar aqui, né? É para você entrar nesse menuzinho aqui, ó. Você vai entrar na tela da BIOS. E aí você vai dizer assim, olha, tudo que tem aqui salvo, esqueça. Que eu quero começar do zero, eu quero uma vida nova. Eu encontrei Jesus agora, eu sou universal, eu quero outra vida. Aí você apaga tudo que tem na BIOS e começa tudo de novo. Não é assim exatamente isso, mas de forma bruta é isso que acontece. Ele apaga tudo que está lá nessa BIOS e
começa do zero. Começa do zero. Pois é, tipo, porque às vezes, tipo, o meu celular descarrega total, aí eu boto pra carregar, aí ele fica só naquela partezinha onde ele fala Samsung, aí ele não faz Não mais sai nada. dali? Aí eu tenho que apertar esse botão com ele no carregador pra ver se dá certo. Fala. E às vezes dá, né? Será que ele tá no modo de... Só que Tem ele que tá no ver. modo de... Deve estar no modo de ancoragem. modo de ancoragem. Alguma coisa na configuração Não dele. sei. Configuração dele aí. Mas os meus celulares antigos, alguns também faziam isso. É como se fosse um bug que desce nele e eu tivesse que fazer isso. Olha, O meu não, também não vou tem entrar um em bug detalhes, que é- mas esse problema aí também é um problema de BIOS. E aí vocês me permitam, por favor, a licença da piada. Mas BIOS também quer dizer bicho ignorante operando o sistema. Pode ser alguma coisa que você fez e deu problema. Pode ser isso. Não, deixa quieto. Professor, Mas pode ter sido alguma coisa de configuração. Pode ser vírus, pode ser alguma coisa da internet, né? Então acontece esse tipo de coisa. Pode ser. Eu acho que o Roberto tinha falado uma coisa e eu não deixei, ou eu não ouvi. Se tu puder repetir, Professor, diga. é porque o meu celular tem um bug que é tipo assim, ele trava e aí o touchscreen não funciona mais. Aí eu tenho que apertar esse botão também pra tipo reiniciar. Entendi. Vixe, então ele tá com problema na malha. Na malha que reconhece a tela, que reconhece o touchscreen. Aí ele só Professor, deve ser uma coincidência ele tá funcionando quando tu reinicia ele desse jeito aí, mas é algum problema na fiação, vamos dizer assim, né? No contato dele com a placa. Tem que ver com alguém aí. Pode ser até uma sujeirinha, né? Na maioria das vezes, cara, problema de computador e de celular é só sujo. Uma poeira é um mau contato que dá por causa da poeira. Diga. Professor, Pode dizer. meu celular, sempre que eu tô mexendo nele carregando e tal, ele desliga do nada. Por que isso ocorre? Ele esquenta? Muito? Não. Tu não nota se ele fica muito quente? Não, ele fica quente, mas não fica muito, entendeu? É porque assim, a temperatura que a gente sente por fora não é a mesma que tá por dentro, né? Porque até ele esquentar fora demora um tempão. Então pode ser que ele tá quente demais e ele tá se desligando para não dar ruim, que é aquela coisa que eu falei para vocês, né? Quando o processador chega a uma certa temperatura, ele se desliga por segurança. Então, às vezes, se tu utilizar o celular por muito tempo conectado à bateria, além de ele estar carregando e descarregando, que é um processo elétrico, né? E a eletricidade, como vocês sabem, gera calor, fora o choque, né? Pode estar sobreaquecendo. E se o celular for velho, é mais fácil ainda de ser algum problema na bateria, que ela está esquentando e está dando uma loucura nela. Pode ser. Entendi, professor. Pode ser, não sei, né? é tipo, Se o celular for novo, talvez nem seja isso. Pode ser um mau contato também da bateria. É um A10. Diz, Marcelo. Meu celular também, de vez em quando ele desliga e passa um ano na mesma tela de reiniciar e fica reiniciando o tempo todo, reiniciando o tempo todo. E não dá pra mexer em nada nele, ele passa até o tempo que ele quiser fazendo isso. Tô entendendo. Essa questão do inicializar, cara, pode ser alguma coisa na memória. Ele pode estar cheio demais, ele pode estar com algum problema na instalação. Pode ser vírus também, que na hora de inicializar ele não está encontrando as coisas que estão na BIOS para poder começar. Diz, Rafael. É o Rafael, é? É o Rafael. E, rapaz? Tipo, ó, o celular tá em 20, 30%, aí tá numa coisa pesada, numa câmera, por exemplo, num jogo, aí ele desliga 30%. Uhum. Já que eu te E aí? explico o que é que pode ser isso aí. Eu acho que só o Marcelo... Não sei se o Marcelo tinha aberto o microfone também para falar e eu não deixei. E aí, professor? Pode falar, Marcelo. Rapaz. Professor, em alguma... Tá certo. Em alguma aula, assim, o senhor vai explicar, tipo assim, quando a gente for entrar em algum site, assim, vai explicar sobre como a gente se proteger, ter segurança? Vamos ver, segurança na internet. Vamos ver. Mas isso aí eu acho que era pra ter começado era com isso, né, cara? Era melhor começar com isso aí do que essa ruma de baboseira que eu tô falando agora, né? Mas vai dar certo. Era, tipo, bom, Vai dar certo. Perdão. Mas veremos. Tá nos planos. Eu vou te responder, viu, Rafael? Não esqueci. Deixa eu só ver o que é que o Moisés vai dizer para ver se não complementa aí. É porque o pessoal tá uns 5 minutos aqui no chat pedindo pro senhor reexplicar o que o senhor falou sobre a finalidade do sistema operacional. Pronto. Era só isso mesmo. Sistema operacional, ele é o intérprete, ele é o dicionário, é aquela coisa que você entra, é o Google Tradutor para a máquina entender o que você faz e entender o que você quer.
Então é ele que vai, tipo assim, você apertou ABCD, ele vai dizer assim, olha, ABCD, nesses botõezinhos aqui, nesses 3 botões, é para aparecer a letra ABCD na tela. Quando eu teclar qualquer coisa, você reconhece, tá? Então é um sistema operacional que vai dizer assim, olha peça, olha tela, olha internet, olha placa de vídeo, mostra isso, faz isso, tá? Então, todas as ações que eu faço, né, toda essa interação que eu faço com a máquina, com o computador, através do que seja, mouse, teclado, microfone, câmera, é o sistema operacional que vai dizer como é que essa peça, como é que esse hardware vai entrar em ação. Tá? E aí acontece a mesma coisa, como eu falei antes, da máquina para mim. Quando eu abro um vídeo, quando eu acesso a internet, quando eu faço um download, quando eu clico numa foto, todas aquelas ações de execução, né, de inicialização, de dar o play no vídeo, de ouvir a música, é o sistema operacional que traz para mim essa tradução dessas informações, né, criptografadas para que eu possa entender, vendo e ouvindo. Né? É mais ou menos isso. Mas a finalidade é essa daqui. Ó. Deixa eu voltar aqui para o slide. Ai meu Deus, pulei um slide. É essa daqui. Trazer para mim um ambiente amigável, um ambiente em que eu consiga fazer essas coisas sem precisar entender tudo isso. Quando eu clicar, ele abrir. Quando eu mandar, ele fazer. Quando eu quiser ouvir, que ele toque a música. Tá? Então, todas essas coisas que acontecem, que você faz nessa interação com a máquina, é o sistema operacional que está gerenciando, que está traduzindo, que está interpretando, que está pegando na mão dele e dizendo assim, olha, vamos lá, cara, é por aqui, faz isso. Tá? Essa é a finalidade. E aí, respondendo o Rafael, abre parênteses, ele me perguntou sobre bateria. Vou até tirar aqui o slide da tela, que é para ficar na gravação outra coisa. Quando você tem algum problema no celular que tipo assim, ele está com 10%, 15%, 30%, 30%, e eu abro uma coisa pesada, ele se desliga. Aí a pergunta, Rafael, só para me ver se eu não estou louco. Faz quanto tempo que tu tem teu celular? 2 anos? Ou melhor, esse celular aí? Era de outra pessoa, mas ela tinha um tempo já. Era de outra pessoa? Mas provavelmente já tem mais de 2 anos, né? A bateria dele já foi trocada alguma vez? Desse celular? Não. Então é isso. Porque o que é que acontece? É aquilo que eu falei pra vocês, né? Ninguém nunca diz isso, cara. Ninguém nunca diz isso. Mas quanto mais rápido... Primeiro, né? Toda bateria, ela existe um ciclo. E esse ciclo é um ciclo de vida, né? Vamos dizer assim. Então esse ciclo de vida, ou esse ciclo, né? Da vida útil da bateria, dependendo da marca, dependendo do tipo, tem uma quantidade numérica. Tipo assim, você consegue 1000 ciclos de recarga. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você consegue 1000 vezes descarregar do 0 e carregar até o 100. Então toda vez que a bateria chega em 0 e você carrega ela até 100%, conta um ciclo. Eu só estou dando um exemplo, tá? Tem baterias que deixam você fazer isso 1000 vezes. Então se você parar para pensar, se todo dia o seu celular descarrega do 0 até o 100, quer dizer que você tem 1000 dias para essa vida útil começar a se acabar. Vamos dizer assim, começar a ficar frágil, ficar fragilizada. E se você parar para pensar, é a partir de 1 ano de uso do celular que você começa a ver que ele ficou um pouquinho mais lento, que ele trava um pouco mais do que o normal, que é exatamente por causa disso, por causa da vida útil da bateria. Isso se você faz do jeito certo, se você espera descarregar, se você carrega completamente, você tem esse ciclo feito sempre que chega de 0 a 100% de bateria. Não é de 0 a 100 km não, tá? A gente tá falando de velocidade não. E aí, quanto mais você carrega e quanto mais ele descarrega, mais rápido você gasta esse ciclo. Tá dando para entender? Então, por exemplo, se num dia você descarrega ele do 0 ao 100 2 vezes, quer dizer que você gastou 2 desses 1000 ciclos. Então, de vez de você ter 1 ciclo por dia, você está tendo 2 por dia. Então, vai diminuindo ainda mais a vida útil da bateria. Então, quanto mais você carrega e descarrega, é isso que eu estou querendo dizer, mais a bateria vai se degradando, ela vai se fragmentando. E aí acontecem esses problemas. Com 30% é como se ela tivesse em 2. Tá dando para entender? Que com o passar do tempo ela vai perdendo essa capacidade do 100%. Então ela assim, ela carrega até 100 no programa, mas na bateria mesmo é como se ela tivesse só no 70.
É isso que acontece. Tinha um celular de uma amiga minha, né, que, assim, ele tava em 100%, ele era um iPhone 6. Aí, assim que ela tirava do carregador, ele descarregava. Pode ser também. Aí, assim, pode ser muita coisa. Pode ser a bateria que tá velha. Pode ser o carregador que não tá carregando direito. Pode ser um bug no sistema operacional do aparelho que tá fazendo ele pensar que tá em 100 e não tá. Pode ser um monte de coisa, né? Mas na maioria das vezes, na sua grande maioria, é a bateria. Deixa eu ver só, porque às vezes o celular desliga. É porque ele guarda uma memória. Então, assim, às vezes ele se desliga em 10 e quando volta tá em 3, é porque na verdade não estava em 10, estava em 3. Viu? É porque pela temperatura, ele... É como eu falei pra vocês, né? Cara, um parênteses é grande, né? Quando é que eu vou fechar esse parênteses? É porque quando você carrega, ele gera calor. Então aquele calor, ele pensa assim, olha, velho, isso aqui é como se ele tivesse com 10% de bateria, tá semi-frio. Mas quando você liga de novo, ele nem estava em 10, estava menos. Não sei se eu soube explicar. Mas só para fechar aqui. É importante que se você tiver um aplicativo para ver a saúde da bateria, que nem tem no iPhone, que é exatamente o que a Yasmin está dizendo, quando você faz essa análise, você vai ver que com 2, 3 meses de uso, a bateria já começa a perder vida, né? E infelizmente isso é muito comum. Por quê? Capitalismo, troca de celular, troca de bateria, compre uma nova, me dê dinheiro. Então, assim, infelizmente, as coisas não são mais feitas para durar. Elas são feitas para você trocar, né? Então tem esse pequeno grande problema, né? Pequeno grande problema, que você investe caro, né? Compra um equipamento, um aparelho caro e acaba ele não durando o tempo que você precisa. E isso acontece mais ainda, sabe por quê, cara? Que aí eu vou entrar nesse detalhe que é para fechar. Por que isso acontece tão rápido? Porque hoje todo mundo quer um carregador que carregue a bateria em 100% com o mínimo de tempo possível. O que mais tem aí, né? Carregador fast charge, ultra rápido, não sei o que mais lá. 15 minutos para o seu celular ficar em 30%. 1 hora ele já está carregado, 40 minutos, né? Então, é a mesma coisa que acontece como eu falei para vocês. Quanto mais rápido você descarrega esse celular e carrega de novo, mais esse ciclo se desgasta. Então, quanto mais rápido você carrega, também acontece a mesma coisa, tá? Porque o ideal seria que você carregasse o seu celular sempre na forma mais lenta, com o carregador mais lento, ligado na USB do computador, por exemplo, na USB do notebook, que a bateria vai durar mais. Mas você não tem paciência para esperar ele carregar 100% em 4 horas, né, cara? Você não vai esperar. Então, às vezes, pela necessidade, você coloca ele na tomada, nesse carregador rápido, e em 30 minutos você já está com ele em 100%. Mas, ao longo prazo, a vida útil da bateria vai se acabando, né? Então, é por isso que a gente acontece, ou melhor, é por isso que a gente se depara com tantos desses tipos de problemas. Pode dizer, Carmen. Professor? Peraí, mano, deixa a Carmen falar, mano. Pode dizer, Carmen. Pode falar, primeiras damas. Obrigada. Professor. Pode falar, Laís. Também. Não, só queria dizer que eu conheci uma menina que o celular dela carregava em 5 minutos, mas também descarregar em 5 minutos. Quanto mais rápido ele carrega, mais rápido ele vai descarregar. Vem fácil, vai fácil, né? O ditado. Mas é isso mesmo, funciona assim mesmo. Diga, continue, Carmen. Professor, é porque eu já ouvi algumas pessoas falando que quando seu celular está carregado e você coloca para carregar, a bateria pode viciar, isso é verdade? Depende da bateria. Se for nessa nova tecnologia que é a bateria de lítio, ela não guarda memória. Você pode carregar e deixar lá o dia inteiro, que ela não vai se viciar. Mas aí vai acontecer o quê? Esse superaquecimento, né? Ela vai esquentar, vai continuar recebendo energia, mesmo não estando gastando. E aí a vida útil vai se degradando, né? Então, não é que ela demore... tipo assim, antes quando você comprava um celular, dizia assim, sempre que você comprava um celular, olha, a primeira carga é de 12 horas, você deixa ele carregando 12 horas. E aí as 3 próximas são 6 horas. Aí depois desses 3 ciclos, você carrega até 100%. Não sei se vocês já chegaram a vivenciar isso, mas com certeza os pais de vocês vivenciaram essa prática, né?
Porque as baterias antes, elas tinham esse problema. Elas guardavam memória, elas viciavam. Então, se você não carregasse ela desse jeito, quando era em 10 minutos o celular descarregava e quando era em 10 minutos ele carregava. Tá? Então, depende da bateria, depende do tipo. Mas sim, pode acontecer. O Marcelo e já a Daniele. Viu? Deixa só o Marcelo dizer aqui rapidão. Professor, a Xiaomi, eles fazem assim, tipo assim, a fabricação de bateria deles é ótimo, né? Aí eles inventaram um carregador que dura em 45 minutos, mas assim, eles têm tecnologia que não estraga a bateria, né? Porque pois é, Marcelo. Como é que pode dizer? Bateria que dura mais? Isso é o que ninguém diz, cara. Nenhuma empresa vai dizer isso porque eles querem vender o carregador mais rápido, mas independente da marca que seja, se tu comprar e ele carregar rápido, a bateria vai acabar com a vida dela rápido também. Independente da marca. Diga, Dani. L. Ou é a ela? Porque tem a L e tem a ela. É a ela. Diga, mulherzinha. Professor, o armazenamento lotado do iCloud pode deixar o celular travando e congelar a tela? Deixa eu ver como é que eu posso dizer. Se essa memória tiver muito cheia no armazenamento interno, sim. Mas só por estar na nuvem, não. Porque o upload é o tanto que está enviando, né? Então, assim, pode sim afetar, mas tu tem que fazer primeiro assim, dar uma olhadinha se quando tu vai ver aquele gerenciamento de memória, né, de armazenamento, se ele está perto do 100%. Porque se ele não tiver, o problema não é o armazenamento, pode ser isso que eu estou te falando, pode ser a bateria. Professor? Sim. Professor, sim. Tem problema deixar, tipo, à noite o celular todinho carregando, sendo que ele já tá em 100%? Não, problema não tem. Tem problema não. Agora, o que acontece é isso, né? Talvez ele esquente e aí acabe essa temperatura. É porque também, eu tô falando de uma forma generalizada, né? Mas tem celular que tem a... Os celulares de hoje em dia, cara, se você botar ele pra carregar, quando chega em 100% ele não carrega mais. Ele tem uma trava de segurança, né? Então não tem problema. O problema é aquele tipo de coisa também. Professor, e se eu usar o celular enquanto está carregando, tem problema? Ele vai explodir? Eu vou morrer de um choque? Depende. Depende do que você vai fazer e como é. Mas o fato de dar problema no celular não vai dar. Agora o que acontece? É que você está acabando o ciclo da bateria e nem está vendo. Você está descarregando e carregando, descarregando e carregando. Então, para você, está sempre em 100%. Mas a bateria, em algum momento, ela está se desgastando e regastando. É que nem... Pronto, um ótimo exemplo, cara. É que nem você pegar uma folha de papel e amassa, estica. Amassa, desamassa. Amassa, desamassa. Amassa, desamassa. Uma hora vai rasgar. É a mesma coisa com a bateria. Você descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega e carrega. Uma hora ela vai perder alguma coisa. Uma hora ela vai perder algum daqueles elementos que fazem ela ficar cheia, né? Fazem ela funcionar. Então, pode professor, dizer. E quando a bateria do celular da gente, né, incha, prejudica o celular? Prejudica porque se ela deformou, se ela inchou, é porque algo está muito errado. Ela está vazando. Quando ela começa a inchar é porque ela está vazando. Então, pode ser. Não que aconteça, mas pode ser que ela estoure. Né? Não é aquela estourar de uma bomba relógio, né? Afeganistão, Osama Bin Laden, 11 de setembro, não é isso, mas vai estourar a bateria, né? Aí pode pegar fogo, tipo, a bateria dele inchou, aí eu comprei outra bateria, inchou também, as duas baterias. É porque com certeza essa bateria é paralela, não é original. Eu pensei que tava uma explosão, papo. Eu sou um C4. Diga, Rafael. Eu vou fechar o parênteses, eu tenho que fechar esse parênteses. Diz, Rafael. Aí o Arthur tava perguntando no chat, eu também tava com essa dúvida. Tipo, a DP de celular usa pra diminuir os pixels da tela, né? Uhum. Isso aí deixa o celular pior ou deixa a vida útil dele melhor? Melhor porque tu diminui o processamento de imagem. Tu baixou, né? Tu baixou a resolução, né, da tela. Então, quanto menos... menos processo. Então, quer dizer que o processador vai precisar de menos energia para exibir aquilo. Então, ele vai economizar muita energia. Não sei se no de vocês, mas, por exemplo, na maioria dos Samsungs... Caramba, eu quero fechar esse parênteses, cara. Na maioria desses celulares Samsung, ele tem um modo econômico
que se você parar para olhar, ele muda a resolução da tela. Ela sai de Full HD para HD, por exemplo, né? Então ele diminui o tamanho da tela para economizar, porque o que gasta mais no celular é a tela, né? Ela tá ligada direto, é o que come a bateria, né? Então não é o aplicativo, não é o que você está fazendo, né, naquele programa, não é o Meet que come a sua bateria, não. É porque a tela tá ligada direto, você tem que estar vendo a aula, né? Então é isso que faz a bateria acabar rápido, e a tela tá ligada. É por isso. Eu posso fechar o parênteses? E quando a gente coloca modo Fecha, pouca assim. bateria, dá em quê? Nada, eu acho que não dá em nada. Quando troca a bateria? Não entendi. Quando coloca, vamos supor, eu tô usando aqui um Samsung, aí eu coloco em modo pouca energia, Sim. pra, tipo, não pegar muita memória. Ou Ajuda muito- sim. muito- Ajuda. Muito, esqueci o nome. É o modo econômico, ajuda sim. Porque o que é que ele faz? Esse modo econômico, ele desliga. Caramba, um dia eu vou fechar esse parênteses. Ele desliga todas essas coisas que estão sendo executadas em segundo plano. Por exemplo, você está aqui na aula, mas de vez em quando chega uma mensagem aí no WhatsApp, uma mensagem do Instagram, uma notificação do YouTube, não chega? Então essas coisas são coisas que estão acontecendo sem você ver, estão em segundo plano. Então isso gera processo, gera energia, gera gasto, né? Então quando você bota no modo econômico, ele desliga essas notificações ou essas coisas que acontecem em segundo plano. Então ele só deixa funcionando aquilo que você está vendo. Então ele vai economizar esse uso, esse gasto vai ser menor. Então sim, vai melhorar. É que nem eu falei, quanto mais você gasta e quanto mais você recarrega, menor fica a vida, né? Eu acho que outra pessoa tinha perguntado aqui no outro link. Professor, Sim. faz mal deixar o celular direto no modo economia de energia? Não faz. A única coisa que vai acontecer é se tem algum aplicativo que precisa estar aberto enquanto você faz outra coisa, ele não vai ligar porque ele está economizando, ele só vai funcionar o que você está fazendo. Não tem problema não. Em relação à bateria não dá problema nenhum. É até saudável. Muita gente também, tipo, diminui a luzinha, né, do celular Baixar pra o não brilho. ficar a tela muito tchan. Exatamente. É, Tudo isso ajuda. Tudo aquilo que faz a bateria demorar mais para descarregar, ajuda. Porque você está diminuindo a chance de acabar um ciclo. Tá dando para entender? Quanto mais você demora para carregar ou para gastar, quer dizer que mais esse ciclo se prolonga. Então, em vez de você gastar um ciclo por dia, você vai gastar um ciclo a cada 2 dias, né? E a mesma coisa acontece com o notebook, tá? Porque as baterias são as mesmas. Só muda a forma, mas são as mesmas. Tudo que funciona com bateria, na verdade. Vamos lá? Rafael, tem mais alguma coisa para dizer? Não? Vou fechar o parênteses, hein? Vou fechar o parênteses, dou-lhe uma. Pera. Ai. Fechando. Assim, e se eu deixar o modo economia de energia ligado enquanto o celular carrega? Traz algum malefício? Stonks. Só digo isso. Mudar o modo economia enquanto carrega. Aí é ostentação. Tu tá carregando e não tá gastando. Tu vai criar energia, deixa eu aí. Tu vai fazer um gerador. É tipo você botar um pão com manteiga nas costas do gato e jogar o gato no ar, né? Vai gerar energia. Professor. Mas não dá problema não, viu? Não dá problema não. Pode dizer. Professor, qual o celular que permite isso? Que o meu, quando tá assim, coloca no carregador, ele desliga. O carregador é o dele, é o original? Não. Pode ser isso. Infelizmente tem esse problema, cara. A gente tem uma facilidade de encontrar um monte de coisa, né? Marcas diferentes, acessíveis, mas nem sempre dá bom. Pode ser o cabo, pode ser a tomada, pode ser a conexão do celular também que está com algum mau contato. Pode ser tanta coisa, mas começa vendo se não é o carregador. Troca de carregador para ver o que é que acontece, se acontecem os mesmos problemas. Não é isso? Do jeito que tá, vamos fazer vamos ficar aí autoimune, não vamos nem precisar da cura não já. Vamos lá, Essa seguindo. do Ícaro foi boa, hein, professor? Não é, cara? Mas tu nunca viu nossa teoria do gato não, cara? O gato não só cai em pé. E o pão com manteiga só não cai pro lado da manteiga. Então tu bota o pão com manteiga nas costas do gato, com a manteiga pra cima, roda o gato e joga ele pra cima. Aí ele vai, sem saber se cai a manteiga, se cai o gato, aí ele fica girando. É isso. Ultra Mega Stonks. Vou fechar o parêntese.
Mas deixa eu ver só a pergunta do Anderson aqui. Ah, não é pergunta não. Deixa eu ver. Olha, se quer outra coisa. Então, fechei parênteses, hein? Não volto mais não. E aí? Caramba, fui falar de bateria. Ei, professor. Ai, meu Última Deus. pergunta, professor, do Arthur. Pergunta mó legal. Vai. O senhor pode falar o nome de algum app para saber quanto por cento tá a vida útil do celular? Tem aplicativos. Nativamente eu sei que o iPhone tem. Lá nas opções de configurações e informações do celular tem a opção de vida útil da bateria. A Xiaomi eu acho que tem também. Agora a Samsung não tem, mas tem um aplicativozinho. Samsung é que tem, então, né? Não ouvi o que foi que tu disse. Samsung é que fica, então, se tiver na chave. Tem não? Vixe, cara, eu pensava que tinha. É porque o dele Mas também não é todo iPhone que é só do. Eu acho que é só do 8 pra frente, né? Que tem assim, eu acho que é isso. é só do 5S pra cima. Porque eu tenho o 5 e o 5 não tem. Entendi. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Mas assim, na Play Store, cara, tem um monte de aplicativo que tu vai ver assim, vida, bateria. Tu vai encontrar um monte de coisa lá. Tem o PowerSafe, tem... Cadê? Não sei, tem um monte. Professor. Tem um monte. Diga lá. Tem como aumentar o FPS de jogos apenas na configuração do celular? Se tiver como diminuir a resolução da tela, dá. Se tiver como tu diminuir a resolução da tela. Tem no A50, professor, essa configuração para saber a vida útil do celular? Não tem, mas tem aplicativo. Tem o ACC Battery. Eu acho que é. Era até um que eu utilizava. Tu vai usar ele uns 2 dias e aí ele vai fazer a análise, né? Porque nesses 2 dias ele vai ver o tanto que tu carregou, o tanto que descarregou e aí ele vai no terceiro dia dizer quanto é que tá a vida útil da bateria. Mas ele vai, eu acho que ele vai até dizer assim, descarregue ele 100% e depois carregue até 100, que aí ele faz essa análise. Aí às vezes demora 2 dias, né, pra você fazer isso. Vitória, diga. Antes que eu abro um colchete pra tu, né, a gente tá vendo conjuntos, né? Eu abro um colchete pra tu poder te responder, diga lá. Eu vi aqui que tu disse que ia fazer uma pergunta, mas não perguntou porque eu queria fechar o parêntese. Ou já respondi? Ah, tu já tá dizendo, né? Quando você coloca o celular para carregar em algum carregador meio ruim, tá? Pois é, quando o carregador não é da marca ou não é original, né, vamos dizer assim, não é licenciado, patenteado ou testado, pode dar problema assim na tela, porque ele pode estar mandando energia demais, aí essa energia que está chegando de uma forma errada, de uma forma irregular, pode dar alguns problemas. Mas vê se quando tu troca de carregador, continua acontecendo, por mais que o carregador seja original, porque pode ser também a tela que está querendo dar ruim, ou a bateria. Às vezes nem é o carregador, pode ser a bateria. Aí, deixa eu ver aqui. Isso, ACC Battery. É ACC ou é ACCU? Eu acho que não lembro. É um desses dois aí. Ele é azulzinho e tem uma bateriazinha verde no ícone. Fechando o colchete. As partes... Olha só. Voltando pro slide, calma. Cadê? Aqui. Voltando pro slide. As partes de um sistema operacional. Olha aí, quem tava vendo essa gravação aqui vai ficar triste, vai ficar puto, porque não tem nada a ver com a aula, mas... Quando for fazer a pesca, vai ver que o vídeo tem 2 horas de vídeo. E 1 hora e 10 é só falando de bateria. Não tem nada do conteúdo da prova, né? Triste. É tipo um easter egg, né? Encontre a resposta da prova nesse vídeo. É tipo isso. E aí, dentro dessa coisa, né? Dessas partes do sistema operacional, a gente vai encontrar essas outras 5 coisas que também acontecem ou que também são gerenciadas por ele, tá bom? Eu fechei o parênteses sim. Abri até colchete agora para poder responder a Vitória e fechei. Só faltava abrir chave agora. E aí dentro dessa... Meu Deus, saiu até um coelho aqui com cenoura. Dentro dessa lâmina, desse slide, vocês vão ver que o sistema operacional em si, ele faz... Vocês são muito criativos. Tenho certeza que é daqui que vai sair a cura do coronga mesmo, viu? Agora, depois disso, eu tenho começando a especular isso. Dentro dessa
informação, você vai ver que a finalidade do sistema operacional é essa, né, de traduzir o que a pessoa faz para a máquina entender e vice-versa. E essas coisas se dão através dessas coisinhas aí, né? Gerenciar os processos, né? Ele gerencia tudo que acontece no processador. Ele analisa tudo que está salvo, né? Tudo que está na memória. Tudo o que é de sistemas de arquivo e também gerencia os dispositivos. Então, todas as peças, tudo que está salvo, tudo que está funcionando, tudo que está desligado, o sistema operacional gerencia. Ele tem conhecimento, tá? Então, ele é a parte principal desse conteúdo de software, tá? Esse SO quer dizer sistemas operacionais, tá? É porque é a sigla, é abreviado, na verdade. Tá bom? Então, não esqueçam, o sistema operacional é a parte mais importante, é a parte fundamental, essencial do software. E aí ele trabalha de mãos dadas com o processador, que é a parte principal do hardware, né? Porque um com o outro vão gerenciando essas informações e estas ações. Tá bom? E isso acontece em tudo, no celular, no notebook, no tablet, no computador, em um relógio inteligente, numa Smart TV, no que for, tá? É isso. Vamos seguir. Hein, professor? Oi. Pode seguir, pode seguir. Não, pode dizer. Pode seguir. Pode falar. É porque eu estava explicando gerência de processos agora e tinha dado um problema no meu áudio, eu não tinha escutado o que o senhor falou nos últimos 2 minutos. Então, esse gerenciamento que ele faz é de tudo. E especificamente esse gerenciamento de processos é o que acontece no processador. Então, tudo que o processador faz, o sistema operacional tem que saber. Tem que ter conhecimento. Ele é o chefe lá. Ele tá assim, olha, a empresa está aqui, estão acontecendo essas coisas, mas eu tenho que saber de tudo. Então, tudo que acontece na máquina, o sistema operacional tem que ter conhecimento. Então, ele gerencia todas estas ações. Desde o processador a um clique do mouse. Tá? Tudo. Tudo passa por ele. Pode dizer, Laís. Você pode explicar de novo, resumindo? Tá. Então, o sistema operacional, estou travando até a língua, né, para falar operacional, gerencia tudo o que acontece no computador. Além de ele fazer essa tradução do que eu faço para que a máquina entenda e vice-versa, ele faz essa tradução através desses 5 tipos de gerenciamento, né? Ele gerencia o processador, ele analisa o que está salvo e ele analisa também as peças que estão conectadas. Então, tudo que o processador faz, tudo que está guardado e tudo que eu clico, que eu abro, que eu assisto, passa pelo sistema operacional. Tudo, tudo, tudo. Pode colocar tudo. Ele é Odin, o olho que tudo vê. Tá certo? Tudo passa por ele. Tudo ele sabe. Inclusive o que está desligado e o que não está funcionando. Ele tem gerenciamento, ele tem conhecimento. Tá bom? Então, tudo passa pelo sistema operacional, né, professor? Exatamente, tudo passa por ele. Que nem eu falei, desde o ligar até o clicar do mouse. Tá? Tudo. Até você mexer o mouse aqui um pouquinho, passou o dedo assim sem querer na tela, ele reconheceu. Ou pelo menos tem que reconhecer. Se não estiver reconhecendo, está com problema. E aí, dentro desse processo, existe o detalhamento aqui nesse slide, que são para cada uma dessas 5 coisas, que aí, como eu falei para vocês, tá no slide. Vejam, porque nele talvez vocês entendam melhor do que eu explicando. Então aqui tem detalhando as 5 coisas, né, os 5 gerenciamentos de processo, de memória, de armazenamento, que é diferente, tá? Por que é diferente, né? O de memória está relacionado a, vamos ver se alguém mata aí no chute. Esse gerenciamento de memória está ligado ao quê? Aqui memória. Gerenciar a memória? A memória. RAM. Isso, a memória RAM. Isso, a memória RAM. Exatamente. E o gerenciamento de armazenamento é das coisas que estão salvas, ou seja, do HD. Tudo que está salvo no HD. Então ele gerencia as 2 memórias, tanto a RAM quanto aquela coisa, né? Tanto a volátil quanto a não volátil. Né? O que se apaga e o que não se apaga. E aí tem a outra coisa que é gerenciar todos os sistemas de arquivos, que é aquela coisa de você poder copiar, colar, apagar, arrastar, instalar,
deletar, desinstalar, tudo isso ele também tem que gerenciar, que são essa coisa dos sistemas de arquivos. Professor? Sim. A nossa segurança do celular também passa pelo sistema operacional? Passa pelo sistema. Só que, para aprimorar a segurança do computador, o sistema operacional sozinho, como ele já tem muita coisa para dar conta, ele precisa de alguém para auxiliar. E na maioria das vezes esse alguém é um programa antivírus, né? É um aplicativo de segurança, é um bloqueador de pop-up, é um monte de coisa que a gente vai ver mais na frente. Mas assim, sozinho, o sistema operacional não tem como diferenciar se aquele programa é malicioso, né? Se ele é um vírus ou se ele é um programa que realmente tem utilidade, né? Que não seja maléfica. Então assim... Não, professor, eu tô te falando assim, ó, da tela de bloqueio facial, digital. Tem. Isso aí tem. Você quer segurança de aplicativo. Tem sim. Essa coisa do desbloqueio, do reconhecer a senha, do reconhecer o rosto, sim. Tem que passar por ele. Que na maioria das vezes é um aplicativo que faz e ele só executa, né, a ação. Mas sim, tudo passa por ele, tudo. Mas aí vocês vão começar a entender que esse tudo, ele só dá a permissão. É tipo assim, ei, deixa eu ir ali na rua. Aí ele diz assim, vai. Ou então ele diz assim, não vai. Então sempre que você abre um programa, um aplicativo, ele pede permissão ao Android, ao Windows para abrir. E aí se ele quiser, ele deixa. Se ele tiver compatibilidade, ele abre, tá? Então assim, não é que ele faz tudo, porque tem coisa que é tipo assim, ligar a câmera, abrir um editor de texto, imprimir, não é ele que faz sozinho, né? Ele faz isso conectado às outras peças e aos outros programas, tá? Mas tudo passa por ele, é isso que eu quero dizer, tá bom? E aí, os dispositivos, e pronto, cara, é isso. Em relação a essa parte do conceito, né, da teoria do que é ou do que faz o sistema operacional, são essas informações. E aí se vocês quiserem ver mais alguma coisa, procurem, porque eu vou falar só sobre isso. Mas se vocês quiserem eu volto alguma informação. Hein, professor? Diga. Pode dizer. Tira pau ímpar um dos dois, pra quem que fala primeiro. Pode ir, Marcelo, pode ir. Vai, Moisés, eu só ia cumprimentar o que o professor disse. Diz, Moisés. Professor, tipo, se o sistema operacional é a principal coisa do software, quais são as outras coisas, tirando o sistema operacional? Só os programas, aplicativo, programa utilitário e programas de segurança. Se resume a praticamente só isso. Mas eles não fazem parte não do sistema operacional? Não. Os programas e tal? Não. Eles vão fazer parte porque vão funcionar juntos com o sistema operacional, mas não é que eles precisam estar lá. Porque, por exemplo, eu posso usar o Word no meu computador e no teu tu não precisa. Então, assim, eles não vão ser propriamente vir juntos com o sistema operacional. Eu é que vou colocar se eu precisar. Tá? Mas vocês vão entender já já. O sistema operacional vai operar eles, né? Esse aplicativo, esses Pronto. aplicativos. É essa a chave. Por isso que o nome é operacional. Ele vai executar, ele vai operacionar, né, essas outras coisas. Então, todo programa que eu abrir é o sistema operacional que vai gerenciar, vai estar mostrando, vai dizer assim, ó, beleza, eu te levo para lá, vamos funcionar juntos. É só para isso. Para quando eu estiver naquele programa e eu precisar imprimir, ele saber que ele vai para a impressora. Quando eu precisar fazer um download, ele saber que aquela coisa que eu estou baixando da internet vai para o HD. É para isso que serve o sistema operacional. Para dar esses caminhos também. Tá? Diga lá, Marcelo. Eu sei perguntar mesmo sobre os exemplos. Tá. Dentro do que... Deixa eu só responder aqui para vocês também, né? O que a Vitória perguntou no outro link. Que foi assim. Em computador, só existe o Windows, macOS, né? No caso, que é o que ela colocou aqui. Meu Deus, eu tô com a língua travada. Windows, macOS e Linux
Se fora esses, existem outros tipos de sistemas operacionais para computador. Aí o que é que eu respondi para ela aqui no chat? De forma geral, só existem esses 3. Por quê? Porque todo o resto, talvez eu esteja muito errado, talvez, porque todo o resto é Linux. Todo o resto é derivado do Linux, né? Chrome OS, Ubuntu, Fedora, Deepin, são todos eles versões de sistemas Linux. Nicole sabe o que é isso? Muito tempo sem dar aula. Ou então muito tempo falando, pode ser também. Tô ficando desprolixos. Tem que Você fala o quê, professor? começar a falar sozinho, né? Pra começar a aprender a falar, né? Tem que ser. E aí, deixa eu ver se foi só isso. O que foi que tu disse aqui que a menina não me conhece ainda? O que foi que eu fiz? Que é isso, meu Deus. E aí, dentro dessas informações, olha, não espalha a minha fama por enquanto. Deixa as pessoas pensar que eu sou assim. E aí, dentro dessas informações, a gente diz que são perfeitas, exatamente. Falo muito bem, sou uma pessoa porloide. Meu Deus, que horas são? Tá acabando. Dentro dessas informações aí, a gente tem esses 4 exemplos como tipos de sistemas operacionais para computador, tá? Para computador. Estou falando de computador, tá? Então, essas 4 opções aí, talvez, delas, como a gente começou a comentar na semana passada, a gente conheça o Windows e uma vez ou outra, em uma coisa muito ocasional, o Linux. Jamile, depende. Tipo assim, ser professor. Eu ainda não aprendi. É um negócio difícil. Não, eu já tava vendo, é porque eu tava... Ora, Oi. E o mais trabalhoso que esse você aprendeu em Linux aí é informática? o mais antigozinho, Qual é a coisa né? mais difícil que você aprendeu a fazer em informática? Na faculdade ou no curso? Tá, deixa eu só ver o que foi que a Yasmin disse, Moisés, que eu complemento a tua pergunta. Eu não entendi, Yasmin, porque ele falou aí, ficou vocês dois falando juntos e eu não entendi bem. O Linux é o mais antigo, né? De certa forma o Linux veio primeiro, ele é mais antigo, Mas assim, ele é antigo, mas não é tanto, porque se você for parar para ver no histórico, o Windows, Mac e Linux começaram na mesma época, né? No mesmo tempo, vamos dizer assim. Mas sim, o Linux veio primeiro, porque por ele ser uma coisa compartilhada, ter essa intenção de ser uma coisa que facilite o uso, ele começou primeiro. E aí, respondendo só o que os meninos estão perguntando aqui, o que é que foi mais difícil para mim? Cara, deixa eu ver. Na verdade, eu acho que tudo foi complicado, porque eu sou péssimo para aprender, cara. Eu descobri que eu gosto de aprender das coisas, mas sozinho, sabe? Então, assim, dentro dessa prática da informática, o que demorou mais tempo para mim conseguir compreender foi linguagem de programação mesmo. Porque tem muito decoreba, né? E eu sou péssimo de memória. Decorar fórmula de expressão para poder declarar um... Não sei se vocês vão entender o que eu estou dizendo, mas declarar uma ação, pedir para o aplicativo saber o que é um if, o que é um else, dar as opções para ele poder dar a interação de resposta com o que o usuário vai fazer. Tipo assim, toda vida que a pessoa clicar nesse botão, quer dizer que o programa vai fazer isso. Aí é um nó na cabeça. Tanto que eu desisti. Não quero mais isso pra minha vida, não. Quando eu comecei a estudar programação foi bom, cara. Foi legal. Fazer site. Talvez ainda... Eu ainda lembro de muita coisa, né? De HTML, CSS, que é a linguagem de programação web. Mas essas outras coisas aí, cara, eu posso ter a ideia, mas fazer... Eu fui fazer uma calculadora, quase que eu morro, isso não dá pra mim, não. E aí, dentro desses nossos termos, deixa eu só ver o que é que vocês estão colocando. Cara, eu tô com uma coceira no nariz, cara. Eu não sei se é o coronga, se é o clima. Até hoje eu queria entender como é que a gente exclui uma pessoa da reunião sem ela se prejudicar com a nota, hein? Só assim, né? Remover, pronto. Desgraça. E aí, minha gente... Professor. Oi. Aquele sistema do banco do... Como é que chama o nome daquela atendente? Do atendente? Como é o nome? Qual banco? Que ela é digital.
Você, Bruce. Qual deles? Passa pra... Não, não Acho diga que é Alexa sobre não. o banco. Nada Aí que tem o do responde. Google também, né? Eles são tipo de que eles? São tipo auxiliares, é? Ah, entendi. Um assistente virtual, tipo assim, ok Google. Né? Entendi. Tem no Bradesco, professor, até. A Bia na mente. Entendi. Do Bradesco tem a Bia, da Magazine Luiza tem a Magalu. Tô ligado. Na verdade, isso ali é um programa. Aí ali, cara, já é inteligência artificial, já é outra coisa. Mas funciona junto com o sistema operacional. Mas assim, resumindo, é um programa que funciona junto com o sistema operacional. Tá? É isso. Esses assistentes virtuais são isso. Não é o sistema operacional. É uma coisa que funciona junto com ele. Tanto que você pode ou não utilizar. Né? Porque se tem essa opção de usar ou não, não é sistema operacional. Porque você tem que usar um sistema operacional. Entendeu? Se não usar, não funciona. Então essas coisas que são descartáveis não são do sistema operacional. Tá? Tipo assim, só para melhorar o exemplo. Ligar a tela, reconhecer o teclado, reconhecer o mouse, reconhecer o fone, reconhecer o microfone, ter áudio, são coisas essenciais. Então isso está no sistema operacional. Todas as outras coisas que podem ou não ser utilizadas não são dele. Não sei se eu me fiz entender, mas é isso. Então todas estas outras coisas são aplicativos, são programas que você instala. Tá? E aí, minha gente, para findar, tem isso daqui, tá? Que é só para exemplificar para vocês que cada um desses sistemas é só para reforçar uma coisa que eu já falei com vocês, tá? É só para ilustrar na cabeça aí como é que é mais ou menos tudo isso. Todos esses sistemas, eles têm uma interface, né, gráfica, um visual diferente, uma imagem. Meu Deus, hoje o povo tá me ligando aqui, que eu não sei. Eu acho que é os galos aí, cara, me cobrando. A gente sabe que eles têm aparências diferentes. Se você for comparar o Android com, ou melhor, um celular Android com um iPhone, você vai ver que eles fazem as mesmas coisas, de forma geral, né? Fazem as mesmas coisas, mas eles têm uma aparência e uma forma de funcionar diferente, tá? E a mesma coisa acontece no Windows e acontece no Linux e também acontece com o Mac e independente do sistema operacional. Então, assim, eles vão fazer todos eles a mesma coisa, que é o quê? Gerenciar e traduzir o que eu faço para que a máquina entenda e vice-versa. Mas aí eles podem fazer isso com um tema, né, com um layout diferente. É isso que eu estou querendo dizer. Todos eles, todo sistema operacional tem que ter essas funções. Agora, uns deles, né, comparando um com o outro, tem um visual diferente. Diga, Carmen. Professor, o Android, ele também é um exemplo de sistema operacional de computador? Tem, porque agora está saindo o Chrome OS, que é esse exemplozinho que está aí embaixo. Então, o Android também é um exemplo de sistema operacional para computador. Porém, não com o nome Android, né? Com esse nomezinho que está embaixo, que é Chrome OS, que é o sistema operacional Chrome, né? Operation System Chrome, que é da Google. Então é um Android para computador, certo? Inclusive você encontra muitos notebooks por aí vendendo, sendo anunciados com o nome de Chromebooks. Então todo o computador que é Chromebook, ele vem com esse Android para computador. Nem é Windows, nem é Linux, nem é Mac. É Android. Então ele é um sistema Google. Pode dizer aí, Lana. Eu saí aqui porque a minha internet caiu por uns minutinhos. Tudo bem. Sem problemas. Deixa eu ver só se a Carmen... Era isso, né, Carmen? Tá, porque ficou aqui a mãozinha levantada, mas tudo bem. Tem outra pergunta? Ah, tá. Não. Entendi. Entendi. Então, dentro desse... Qual que é a interface? Oi? Que é a interface? Não entendi. O que é interface? Interface é a interface, né? Aparência, layout, é como ele aparece para ti, o jeito que é o sistema. Tipo assim, o Windows, qual é a interface do Windows?
É você ter um menu iniciar e aquela tela de área de trabalho. Como é que é o menu iniciar do Mac? Ele não tem esse menuzinho, ele é uma barra com os aplicativos embaixo. Como é que é a interface do Android? Você arrasta para cima e vê todos os aplicativos que estão instalados. Como é que é no iPhone? Você arrasta para o lado e aparece todos os aplicativos. Então assim, a interface é como é que ele mostra as coisas para você usar. Né? Uma aparência gráfica, é um tema dele. Eu acho que a Linara quer dizer alguma coisa. Sim, professor, Pode é dizer. assim, ó. Eu queria perguntar, porque assim, né? Hoje em dia a gente também tem um novo, vamos dizer assim, que um novo computador, né? Que é aquele MacBook. Assim, o sistema operacional dele é diferente também, não é? Como é? Um novo sistema operacional? Eu não entendi muito bem. Não, tipo assim, ele é um novo notebook, né? Só Sim. que ele é da Apple, aí ele é chamado MacBook, né? Ah, tá. É porque, na verdade, esse MacBook, né, é um notebook da Apple. Então, só o que muda é porque é a marca. É que nem você comprar um... Como é que eu vou dizer, cara? Um Sony Vaio. Sony Vaio não, porque agora nem é mais nem da Sony, né? O Vaio agora é da Positivo. Comprar um Alienware. Então, assim, são nomes, né? São apenas nomenclaturas. Porque o sistema operacional deles podem ser... Agora, sim, no caso do MacBook, sempre vão ser sistemas Mac, né? Que é o macOS, que é o sistema da Apple. Mas é Vaio, Camila, é Vaio, assim, ó, Vaio. Mas não tem mais não é mais da Sony não. Agora Vaio é isso. Vaio é da... Tá sendo, né, montado pela Positivo. Não sei se eu te respondi, Alinara, mas assim, essa questão de ele ser um MacBook é porque é que nem o iPhone. É um smartphone, mas não se chama smartphone, se chama iPhone. Então, assim, é um notebook. Então, assim, professor, então ele tem, vamos dizer assim, que um sistema operacional parecido com os outros, né? Tipo, parecido com o da Windows, mas é a mesma, tipo, quase a mesma coisa, né? Exatamente. A única coisa que vai mudar é porque não é o Windows, é o Mac. Entendeu? É igualzinho, é exatamente isso. É exatamente isso. Ele é um notebook como um outro qualquer. E se tiver algum fanboy aqui da Apple, eu tô lascado, mas ele é um notebook como qualquer outro. Porém, com esse sistema diferente, né? Com essa interface gráfica diferente. Mas ele é bem mais caro, né, professor? Muito mais caro. Muito mais caro. Agora, assim, defendendo um pouco nessa questão do Mac. Como vocês não têm outra aula, eu vou demorar só mais 2 minutinhos, tá? Para poder fechar aqui. Então, abrindo um parêntese aí de outra coisa. O que é que tem de bom, cara, no Mac? Quem trabalha com fotografia e edição de vídeo, edição de imagem, se você tiver como investir em um Mac, pode ser até um iPad, cara. Você vai ver que ele funciona, que é uma beleza, não trava, o programa roda bem, é uma maravilha. Se você comparar o mesmo programa para edição de imagem ou de vídeo no Windows, não roda muito bem, cara. Então, assim, ele tem essa pegada multimídia muito boa, muito boa. Mas o que você paga para comprar um MacBook, você compra um 10 notebook, né? Para fazer o mesmo serviço. E tipo assim, professor, quanto é que ele custa mais ou menos? Professor, Vamos ver. Diga. Pode dizer, Giovana. pode prejudicar alguma coisa se eu for mexer no DPI do computador? No Ou vai DPI? melhorar? Sim. Se tu mexer no DPI do computador, o que vai mudar, eu acho que é só a sensibilidade do mouse. É tipo assim, o mouse vai arrastar mais ou arrastar menos. Eu acho que é só isso. Porque na parte do computador, o DPI é a sensibilidade do mouse, que é a densidade de pixels, né? Quantos pixels ele vai reconhecer ao mexer. Deixa eu responder aqui a tua pergunta. Foi a Alinara, foi? Que perguntou sobre o preço? Foi, não foi? É porque eu fui só pela Foi voz. sim, fui eu. Atualmente, deixa eu ver. Quero comprar um MacBook. Você quer um novo? Um MacBook 13 Pro? Ou você quer um M1? Porque eu posso te dar as opções. Um novo bom. Tá bom. Então, um MacBook com os chips que nem são Intel e nem são AMD, né, que é uma daquelas coisas que eu falei para vocês sobre processadores, que é um processador próprio da Apple, que é o M1, né, um chip, né, M1. Você compra ele pela bagatela de, olha só, vou primeiro passar a configuração, tá?
Aí vocês vão ver se estão entendendo a configuração. Processador M1 da Apple com 8 núcleos. Memória 8 GB. O que é essa memória? A memória RAM, né? Memória SAP. Isso. É. Memória de coisas que vão ficar abertas. 8 GB. E o armazenamento dele é um SSD de 512 GB. É onde ele vai guardar os cacarecos. Beleza. Aí tem Magic Keyboard, né? Que é o teclado que tem a telinha e tal. Beleza. Reconhecimento de biometria. Tem o trackpad, que é o mouse. Duas portas Thunderbolt e 4 portas USB. Só isso. Pelo simples valor de... Ai, meu Deus. É isso mesmo? Diz logo, professor. R$16.099. Ave Maria. Ele faz o que? Café, leva meu irmão pra escola, o que ele mais faz? Liga. Ele liga. Se tu apertar o botão de ligar, ele liga. E se tu apertar de novo, ele se desliga. Faz isso tudo. Eu perdi o rim pra comprar um. Professor. Oi. Eu tenho até medo de comprar um notebook desse, né? Eu nem trisquei direito. Não, se eu só em pegar, minhas mãos não são dignas de tocar num notebook desse, cara. Jamais. Sujar ele com os meus germes. E aí, minha gente, pra poder terminar... Ontem a mãe tava pesquisando um pra mim num site, acho que era da Magazine Luiza, ela viu um tão caro. Mas tem. Se eu não me engano, era mais de 50 mil. Tem. Se for um MacBook Pro, depois, procurem assim, ó. Mac Pro. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mac Pro. Vou botar aqui no chat pra vocês verem. Cara, o problema da Apple é que ela tá... assim, a Apple tem sim todo esse investimento na tecnologia. Eu pago um pau pra essa questão de que tem a conexão, tem a compatibilidade, tem o sistema operacional redondinho mesmo, enxuto, funciona bem. Mas deixou de ser tecnologia pra virar grife, né, cara? É marca, né? Agora você compra por status, né? Às vezes nem é isso tudo, mas por ser Apple, por ser Mac, as pessoas acabam comprando. Então, assim, aqui é só um exemplo da interface gráfica de Windows e Mac, tá? Deixa eu ver se é um videozinho, só para vocês verem. Ó. São várias as diferenças que você encontrará entre as interfaces do Windows e do Mac. Ó, o Windows, ele tem essa interface muito parecida com o que a gente já utiliza, que é de ter esse botão de início, né? O botão iniciar, que é esse menuzinho que você clica e aí ele mostra dentro dele, né? Essas coisas que estão instaladas, né? Os programas, os aplicativos, tudo você acessa pelo menu iniciar. Já no MacBook não, ó. Ele não tem menu iniciar. Ele tem essa barra inferior aqui, que é que nem essa barra que tem no Windows, que quando você abre ela mostra tudo que está aberto, né? E no Mac não, ele em vez de mostrar a barra, ele já mostra tudo que está instalado. É como se essa barrazinha aí fosse o menu iniciar. Tá? Não sei se deu para entender, mas é isso. Tá. Isso, a Supreme. A Supreme, né? A Gucci. É isso aí, cara. Foi a Carmen? Foi. A Camille. Então eles são... A outra diferença é os navegadores de internet. Então assim, tem programas que fazem a mesma coisa, mas são diferentes, né? Então, olha aí como é que é. Quando você abre o meu computador, você vê assim as pastas, tudo de uma forma que a gente já está acostumado, né? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas é mais ou menos isso. Já no Mac, olha aí como é que é o gerenciamento de arquivos, né? Você abre o Finder, não abre o meu computador, né? Abre o Finder. Aí ele é assim, né? Dá para mudar a aparência, mas ele é assim. A outra coisa são os programas. Como é que ele mostra, né? Os programas você procura eles nesse menu iniciar, que é que nem o que eu falei para vocês antes. E no Mac, eles já estão todos dispostos nessa barrazinha, né? Tá tudo aí embaixo, né? Mas você também consegue encontrar eles nesse menuzinho aí. Ele mostra como se fosse tipo do celular, né? Tá vendo? Mostra tudo numa tela, com os ícones, aí você escolhe o programa. Muito parecido com o próprio Android, né? Então, assim, de uma certa forma, tudo que tem em um, tem no outro, né? Mas eles funcionam de uma forma, querendo ou não, diferente. E eu fechei, foi o slide, porque eu sou uma pessoa burra.
Muda nada, né, professor, praticamente? Na verdade, o que muda é só a experiência, né? Porque você vai, às vezes, clicar com um botão, abrir um aplicativo e tal, mas os dois fazem a mesma coisa, né? Eles fazem a mesma coisa e a única diferença é só esse ponto de que eles fazem a mesma coisa, porém mostram de um jeito diferente, tá? Então, meu povo, nós encerramos por aqui este assunto. Na próxima aula eu vou trazer para a gente um exercício para nós podermos fixar essas informações. E aí, quando eu passar dessa questão de software, eu vou começar a falar sobre os aplicativos, né? Na verdade, não. Quando eu passar essa questão do sistema operacional, eu vou voltar para software e a gente vai ver a questão dos aplicativos, né? Dos tipos. Professor. Diga, Marcelo. Reflexão do dia para finalizar a semana. Aí é mais a reflexão né? do dia, cara. Mas calma. É para finalizar. Calma, que eu ainda... Calma, peraí. Então tem que me preparar. Não terminei ainda, não. Então, assim, alguma dúvida em relação a isso, minha gente? Se tiverem, qualquer coisa podem me perguntar. Porque a gente vai ter uma semana inteira aí, se tudo der certo, né? Infelizmente, se tudo der certo, cara, a gente não vai ter aula quinta-feira, né? Se for feriado mesmo, infelizmente. E aí, então, assim, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa que não ficou esclarecida, anotem para me perguntar na próxima ou me mandar. Então só vai ter aula sua daqui 15 dias? Vixe, quase no dia da prova já. É verdade. Meu coração parou de bater. Quando é a prova? Pode falar. Diga Fabiola, aí depois a Elinara e o Marcelo. E a Yasmin aqui no outro link também. Não, professor, não dá pra dizer não. Não? Pois desculpa. Só sei que nada tenho a dizer. Vocês me perguntaram do dia da prova, né? Eu acho. Deixa eu só ver aqui no calendário, né? Pra mim não achar errado. Que começam no início de abril. Deixa eu ver. Começa dia 5, eu acho. Do dia 5 até o dia 14. Exatamente. De 5 a 14. Provavelmente a minha prova é a última. Então deve ser dia 9 ou dia 12. Mas aí daqui pra lá, não se preocupem, que nós conseguiremos de uma certa forma rever os conteúdos, tá? Pode ter certeza que eu não irei prejudicá-los. Professor. Pouco. Oi. O professor vai passar a DV hoje? Como é que vai ser? Não, ainda não. Eu vou passar para vocês só na quinta-feira do feriado, que eu vou mandar só um questionário para poder relembrar essas informações de hoje. Mas hoje não, tá? Hoje não. Que eu vou mandar na quinta para vocês me entregarem na outra quinta. Isso se realmente for feriado. Se não, a gente vai ter aula. Mas vai ter o questionário também, só na quinta-feira. Mas hoje eu não vou passar atividade para vocês. É isso que eu tô querendo dizer, tá? Não vai aparecer nada no Classroom de vocês, não. Infelizmente. Outra notícia triste. Yasmin, tu tinha perguntado alguma coisa e eu não entendi. Ou não? É isso aqui, né? Eu perguntei, mas você já respondeu. É porque na quinta reza a lenda que é Carta Magna, eu acho, o feriado. Isso, exatamente, Joyce. Aí eu não tenho certeza se vai ser, mas estava marcado que seria, então pode ser que seja aquelas datas móveis, né, que vá para sexta ou venha para segunda, não sei, mas é para ser quinta. E aí para resumir, para concluir, é isso, tá? Tem um ótimo feriadão, né, cara? Vai ter sábado letivo? Feriadão. Não, o feriado, né? Porque pode ser aqueles que... Olha, tem sábado letivo nesse sábado? Tem não, cara, tem. Tem não. Não, mas o feriado é substituído por um sábado letivo. Não, se ele já tá aqui é porque já tá contando como dia não letivo. Então não vai precisar ter o sábado. Vocês não têm acesso ao calendário, não, vocês? Não mandaram o calendário pra vocês, não? Mandaram no grupo da sala do B, pelo menos eu sei disso. Mas se vocês Eu quiserem acho depois... que tem um calendário também lá no aluno Tem no aluno online. Tem no aluno online, é verdade. Então é só ir por ele. Se tiver lá dizendo que ou tá em vermelho ou tá destacado que é feriado, é porque é mesmo, viu? A gente segue ele. Porque o calendário que tá lá é o que a gente passa das nossas ações mesmo. Então se lá tá dizendo que é porque é. Se é porque é mesmo. Mas assim, o que acontece? Às vezes tem decretos que só movem, né? O feriado é hoje, mas a gente vai feriar tal dia. Mas assim, tudo indica que é sim no dia 25. O que foi que a Gabi disse, cara? A gente fica feliz pelo feriado, né? Mas isso é bom, porque pelo menos você coloca todos eles em dias.
Você vai ter esse feriado para colocar as atividades em dias. Então, um dia, Professor. você vai ter um dia a menos, um dia. Oi. Então, hoje não tem mais aula. Tem Sexta, sábado e domingo, só segunda. Só então, segunda, caprichei na honra. reflexão. Feriadão. Caprichei na só- reflexão, viu? Feriadão rasgando aí só de atividades. Ah, reflexões? Reflexão. Duas. Vou fazer 2 reflexões. Tem que ser boa, hein? Tem que ser boa. Tem A que ser melhor. boa. Aí não gera expectativa não, cara. Se você parar pra pensar, você vai pensar parado. Brabo. Ah, meu Deus, o cara se supera a cada dia, mano. Tô no dia. Horácio 2021. Foi bom? Então, se quiser pensar no dinheiro, O professor tá doido. Agora a outra, professor. A outra? Vixe Maria. Se você se acha corajoso é aquele que mesmo com caganeira se arrisca a dar um peido. Silêncio. Mano, a risada do João Pedro é misericórdia. Não dá uma risada linda. Até a Dilma falou agora. O tio tá dizendo que te mordi, não vou dizer. Cala a boca, Jones. Olha pra câmera aí, professor, olha. É isso, pessoas com grande dor no meu coração, que eu digo que amanhã é feriado, tá? Então, infelizmente, a gente não vai ter aula. Então, infelizmente, a gente só vai se ver segunda-feira. Sei nem quando. Muito triste. Tô muito triste, tá doido. Eu tô mais feliz, tô muito feliz. Meu Deus, a gravação, tem que parar a gravação. Senão quem for assistir esse vídeo aqui vai ficar puto, porque não tem nada da aula. Poderia ser muito bom, porque não ia ter aula da Zuzô.